244 anos, os rincões abertos desde o tempo do Império, pelos rios, sob o lombo das mulas e depois pela estrada de ferro. Um trilho, um vagão, uma locomotiva e as edificações. Através de tudo isso, é possível descobrir o que aqui se viveu. Seja bem-vindo ao especial MS 44 anos, uma referência à história sob o olhar do patrimônio e um apontamento dos caminhos de transformação para o futuro. Aos 243 anos, Corumbá é uma das cidades que, através dos trilhos e das suas edificações, conta a história de Mato Grosso do Sul. A noroeste do Brasil chegou até Corumbá ainda no século passado. O trem terminava em Porto Esperança e era a linha de ligação do estado de São Paulo ao Rio Paraguai. Porto Esperança foi o fim da linha do trem em Mato Grosso do Sul por muitos anos. O pequeno povoado que fica à margem esquerda do Rio Paraguai, a 80 quilômetros de Corumbá, foi aberto em 1912 pela estrada de ferro. A cheia inundava a vila e cobria os trilhos. Dali, a viagem seguia de vapor pelo rio. Nossa viagem começa na estação ferroviária de Corumbá. Com a inauguração em 1914, o trem trouxe desenvolvimento e encurtou distâncias. Por essa estação ferroviária aqui de Corumbá passou muita gente. O trem transportou vidas, trouxe divisas, transportou cargas. E eu vou conversar com o seu Lindomar. Seu Lindomar trabalhou por mais de 27 anos na rede ferroviária federal. Como é que é estar de volta nesse local? Eu sei que hoje a realidade é bem diferente. O que acontece com as suas lembranças num momento como esse? É um pouco chocante para você ver o que isso aqui era antes, para ver o que está hoje. Acabado. Não tem mais nada que você pode sentir saudade do passado. O movimento que existia aqui na estação ferroviária. Muitas vezes o trem era lotado. O trem de passageiros, o trem noturno geralmente era... Naquela época, era um dos melhores empregos aqui no estado. Os melhores salários eram dos ferroviários, da Cimento Itaú e do Banco do Brasil. Seu Lindomar ainda se emociona com a buzina do trem de carga, que até hoje não parou aqui na região. O mais gostoso é quando ele vem subindo, entrando aqui na esplanada, que você percebe o acelerar da locomotiva. Aquele acelerar meio choroso que vem vindo puxando, quando ele está pesado, que ali sobe um pouquinho, então aquele barulho gostoso, ou então quando ele vem buzinando, ou quando sai um trem daqui que sai buzinando. Hoje em dia já não se usa mais tanto buzinar assim como buzinava antes. Eu era um cara escandaloso na buzina, sinceramente. Eu gostava da buzina. No trem noturno, eu saía chorando na buzina daqui até lá para Vissu. Só acontecia algum acidente comigo nas passagens de nível se tivesse que acontecer, porque era impossível.
Hoje, o prédio da estação de trem está completamente abandonado. Em 1980, eu faço minha primeira viagem para Corumbá, no trem de passageiros, aquele velho trem que tinha todas as qualidades, né, emocionais, psicológicas, históricas, onde você tomava uma cerveja sem estar gelada, você comia um bife a cavalo, demorava horas e horas para chegar em Corumbá, mas todo mundo chegava muito feliz. E é importante registrar para quem está me ouvindo, né, que foi exatamente dentro do trem que eu pedi a Aninha Arruda, minha atual esposa, há 40 anos, em casamento. Numa das viagens que eu fiz para Corumbá, eu a levei, ainda namorando com ela, e eu pedi ela em casamento, né? Então o trem tem uma relação comigo muito forte. Antônio Sarassá é um dos maiores conservacionistas e restauradores de patrimônio público do Brasil. O importante para nós, muito mais do que a dimensão do tijolo, é o sangue e o suor que aquele tijolo demonstra, né? A importância das edificações, por que daquela ferrovia, como chegou, qual foi o caminho, a hidrovia, e você consegue então entender, né, essa utilização do espaço, né, através dos caminhos, através dos tijolos, da intenção colocada nas edificações. Fez obras em grandes capitais e até mesmo o Museu de Costa Rica. Que é um museu interativo, com muita tecnologia, projeção mapeada, que vai contar para os moradores de Costa Rica, para toda a região do Mato Grosso do Sul e os visitantes um pouco da evolução da terra. Então a gente consegue entender o patrimônio cultural através das suas manifestações, dos seus símbolos e significados. Olhem para o edifício não mais como a formação de argamassas e tijolos, e sim das suas histórias. Tombada pelo patrimônio histórico e cultural nos níveis municipal, estadual e federal, os prédios da ferrovia se desfazem com o tempo. Até hoje eu sou apaixonado pela ferrovia. Eu sou apaixonado. Eu amo isso aqui. Meu pai que falava para mim, você está no lugar que você desejava. Papai foi ferroviário. A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Candelária é a mais antiga do estado. É uma das 200 edificações tombadas pelo IPHAN no conjunto histórico e paisagístico de Corumbá. E sua bênção, padre. Deus abençoe e sejam bem-vindos à Catedral da Diocese de Corumbá, Nossa Senhora da Candelária. Catedral construída em 1877 por Frei Mariano Bagnaia, famoso aqui na cidade de Corumbá. Temos esse belíssimo templo dedicado a Nossa Senhora da Candelária. A igreja foi erguida em 1885 pelo Frei Mariano de Bagnaia. O Capuchinho, herói da Guerra do Paraguai, em 1864, com a declaração da Guerra do Paraguai contra o Brasil, as tropas de Solano Lopes encontraram Frei Mariano em Miranda. Ele foi preso e torturado. Sua prisão era um buraco cheio de serpentes venenosas. Mariano retomou suas atividades em Corumbá como herói de guerra e nomeado pregador imperial e honras de major do Exército Brasileiro em 1873. Foi quando construiu a igreja em memória à guerra. Este é o altar-mor da nossa catedral, onde vamos colocar a imagem da sua padroeira Nossa Senhora da Candelária. E aqui também tem o Santíssimo Sacramento. São as hóstias consagradas na missa que são guardadas aqui. Olha, aqui que temos as madeiras como sustentação do altar-mor. Como que foi feito todo esse altar, parece que foram feitos à mão, né? Os rebocos, as coisas
toda a mão, um trabalho artesanal mesmo. Esperamos que até o final do ano seja nos entregue a catedral já reformada. O ILA, Instituto Luiz Albuquerque, tem um estilo imponente. Chama a atenção de quem passa pela Praça da República, no centro histórico de Corumbá. O imóvel foi construído entre 1918 e 1922 para abrigar a sede de um grupo escolar. Antes da revitalização, funcionava como a biblioteca e museu de Corumbá. A restauração do prédio, a gente está fazendo da forma mais fiel possível a arquitetura, preservando as pinturas que achamos também, não era previsto, a gente acabou encontrando, né, que são artes valiosas para a gente gente respeita isso ao máximo, então vamos restaurar, vamos preservar. Já estamos no segundo andar desse prédio histórico, depois de subir alguns degraus de uma escada que está em perfeito estado. Perfeito estado. A marcenaria dela, a madeira dela está intacta. Isso que a gente vê aqui foi a retirada da pintura, o tratamento, e quando a gente foi retirada toda a pintura, ela está toda intacta. Isso que vocês estão vendo aqui é tudo original. A escadaria e seus beirais até o hall. Os vitrais ecléticos no estilo neoclassicista. O ILA vai passar a funcionar como amplo centro cultural e a expectativa é de beneficiar até 36 mil pessoas por ano, incluindo alunos das escolas locais, turistas e visitantes em geral. Quando é que esse prédio vai ser entregue à população corumbaense? O convênio da obra é até agosto de 2022. Então a gente vai fazer o possível para o início do segundo semestre, a gente está podendo entregar, podendo inaugurar e entregar mais esse ponto emblemático, cultural e turisticamente para o nosso município. Nenhum outro evento marcou tanto a transformação de Campo Grande como a chegada da estrada de ferro noroeste do Brasil em 1914. Foi um marco na história de Campo Grande que depois recebeu todo o complexo ferroviário. Quais são os projetos para preservar este patrimônio que mexe tanto na memória do campograndense? Foram 8 décadas de anos dourados. Foi uma das coisas mais importantes que aconteceram para mudar a história, a economia e a geografia do sul de Mato Grosso a partir de 1914, quando ela foi inaugurada completamente. Transformou Campo Grande, alterou Três Lagoas, mudou Aquidauana, Miranda, Ribas do Rio Pardo, Água Clara, e em especial Campo Grande veio contribuir para que esse processo de desenvolvimento que estava em fase inicial, ele se acelerasse. 5 anos após a inauguração da ferrovia em Campo Grande, já havia grande movimentação de cargas e passageiros. E ele passava aqui, e eu olhava isso aqui e ficava admirado, sem sonhar que um dia eu ia trabalhar aqui. Isso, menino? Menino, 14 anos. Este é o depoimento de quem pisou neste solo por 35 anos seguidos. O operador de baixo, que fazia a manobra, ele tinha um rádio e se comunicava com o maquinista. Mais 2 metros, 3 metros, 1 metro, engate. Aí, a pancada. Era aquele barulhão. Aquele barulhão. Após o período áureo da ferrovia, teve início o processo de sucateamento do complexo ferroviário de Campo Grande, a partir da privatização, em 1996.
Com olhos e toque de arquiteta experiente em restauração, Cláudia Arruda analisa o que sobrevive ao tempo. Muito. Olha, a madeira está toda apodrecida, isso aqui, ó. Isso aqui não presta. Não tem mais vida. O vagão de passageiros, um atrativo da esplanada ferroviária, tem um papel fundamental na educação patrimonial. Em breve vai passar por obras. Iguais a este, só existem 2 no estado. Muito utilizado como educação patrimonial, as pessoas vêm, olham, entram dentro dele, passeiam nele, sentem aquele gostinho de como é viajar num vagão de trem. O projeto faz parte das obras de recuperação da esplanada ferroviária. O vagão está orçado em R$350 mil. A revitalização envolve prefeitura, governo do estado e governo federal, já que é um patrimônio tombado nos 3 níveis. Mas não basta apenas ser tombado, é preciso cuidar. São entre estações e vilas de ferroviários, são mais de 1.100. São 640 quilômetros de ferrovia. Então é muita coisa para o poder público poder recuperar, fazer restauração disso, entregar à população. Só que daí daqui 10 anos, daqui 5 anos, vai precisar de uma nova ação corretiva. E é isso que a gente não quer, porque a ação corretiva a gente perde. O telhado aqui é novo, perdeu todas as características originais. Foi arrancado por uma ventania em 2015 e não mais recuperado. Toda a obra da estação, se não me engano, foi em 2010 e 2011. Então ela foi restaurada, ficou tinindo. Em 2015 teve uma chuva, um vendaval, essa cobertura voou, foi parar lá na rua e tal. Só que de lá para cá nenhum trabalho foi feito, nada foi feito. E a gente, como eu falei para você, a gente quando trabalha com prédios históricos, a nossa maior preocupação é afastar a água desse edifício. Seja a água da chuva, seja a água por vazamento, seja a água de respingo. E quando a gente tem uma situação dessa, onde a água da chuva está incidindo diretamente sobre essas alvenarias, a gente tem a degradação se avançando cada dia mais. João é professor universitário, historiador, arquiteto. Fez mestrado e doutorado propondo mudanças para a preservação da esplanada ferroviária. Defende a manutenção da paisagem do complexo com a característica original da linearidade. E a paisagem ferroviária é essa. Esse grande espaço linear, esse grande espaço que a gente consegue ter essa noção de onde o trem vinha, que ele parava na estação, depois ele parava no armazém, ou ele seguia direto para Corumbá ou para Ponta Porã. Campo Grande tem uma particularidade nos imóveis ferroviários. E essa alternativa da Feira Livre, de ir para a estação, para o complexo da Noroeste, ele não era uma alternativa que não existia em 1987, porque estava em pleno movimento. O trem continuava existindo e tal, né? Então a nossa defesa da feira ir para lá, ela foi atropelada. A feira acabou se instalando antes da restauração da estação e do armazém. Ela mudou as características antropológicas e históricas do lugar onde ela vivia. Uma feira de rua, né? Então ela passou a ter uma estrutura metálica de cobertura fechada, né? Com estacionamento, enfim, usando a própria área da rede ferroviária, e ela se instalou primeiro e dominou todo o espaço, né? E esse domínio do espaço, ele não contribui para a manutenção dos demais edifícios ferroviários. Olha que interessante. São 22 hectares de área, entre esplanada, galpões e os edifícios de manutenção. Já no final do complexo, onde ficava a oficina, está a rotunda. Neste vídeo é possível vê-la funcionando. Era assim que os trens eram girados. São poucas tipologias arquitetônicas iguais às nossas que são protegidas em nível federal. Então a nossa rotunda é a nossa joia, que a gente deveria estar cuidando ela com maior esmero. A rotunda foi construída entre os anos de 1941 a 1943. Iguais a esta, apenas 3 no Brasil tombadas pelo patrimônio histórico.
Este prédio é onde ficavam as locomotivas para serem lavadas, para receberem manutenção ou para serem guardadas. É a primeira edificação de concreto armado construída em Campo Grande. Ele era meio lento, sabe? Era uns 20 minutos, 15 a 20 minutos para virar uma máquina. Mas é enorme. A locomotiva, ela pegava de lá, aí na ponta aí, ó, o tamanho da máquina, a U20. Agora, um projeto apresentado pela Prefeitura vai prever uma total transformação desta área. Elaborado pelo Instituto do Patrimônio Histórico, está aguardando a aprovação dos recursos do BNDES. Quando aprovado, tem um prazo de 36 meses para ser concluído. A Esplanada Ferroviária é um cartão postal de Campo Grande. Ali tem um projeto da nova Feira Central de Campo Grande, toda modernizada, toda revitalizada, bem como a rotunda, todo o espaço da rotunda, que ali conta muito da nossa história na época da ferrovia, mas que ali vai se transformar um grande centro cultural, vindo atrelado com o Museu da Ferrovia, que fica ao lado da Esplanada Ferroviária. Então todo esse complexo é um investimento que nós estamos buscando através do BNDES, implantando nos editais na ordem de 43 milhões, sendo 5 milhões para o museu e 38 milhões para a rotunda especificamente, onde vai brigar um grande complexo cultural e turístico. Na expectativa do espaço, de fato, ser colocado em uso, tanto pelo interesse mesmo para a própria preservação, né, porque a gente sabe que o espaço abandonado ele vai se degradando, mas também pensando no todo aqui no espaço, na cidade, na importância desse local para a cidade, enfim. Seu Jorge, aposentado, guarda na memória as lembranças e a habilidade de conhecer cada locomotiva por dentro. Foi o que lhe rendeu outro ofício, especialista em restauro de máquinas a vapor. Saiu de Campo Grande para Três Lagoas. Foi chamado pela Prefeitura para recuperar esta Maria Fumaça, em 2018. O senhor que restaurou? Eu que restaurei a locomotiva lá. O que o senhor fez nela? Tudo. Cabine, peças que tinham sido levadas por vândalos, né? Tudo. Foi refeita ela todinha, novamente. A locomotiva, que funciona a vapor, ficou 40 anos no pátio da Ferrovia da Nobe de Três Lagoas. Resistiu ao tempo, aos furtos, robustamente. E claro que ela não funciona, mas ela é uma história marcante, principalmente aí a família dos saudosos ferroviários. Temos muitos desses ferroviários ainda vivos que estiveram aqui para fazer o seu registro, para resgatar as lembranças. E isso é muito importante, o patrimônio histórico ser preservado. A locomotiva Baldwin Locomotive Works, modelo 405, foi adquirida nos anos 30. Serviu por quase 4 décadas. Transportava na composição cargas e passageiros, a partir e rumo a Três Lagoas. As locomotivas a vapor encerraram suas atividades em todo o Brasil nos anos 50, para serem substituídas pela diesel. A Maria Fumaça pode ser visitada prontinha. Os antigos armazéns estão sendo restaurados para ampliar os projetos de cultura. O telhado refeito. Inclusive esse barracão, ele veio a ceder e já havia uma parte dele caído. E aí já desenvolvemos o projeto e iniciamos a reforma. A estação de Três Lagoas ganhou nova forma. Aqui fica o Departamento de Educação e Cultura do município. E mais obras, mais exposições, assim como a Maria Fumaça, estão abertas a visitas permanentemente. Sobre los carriles de la tierra, rumbo a Santa Cruz de la Sierra. Sobre los carriles de la tierra. A
A estrada de ferro que ligava Campo Grande até a fronteira do Paraguai, o ramal de Ponta Porã, começava aqui, em Indo-Brasil. Levou 9 anos para ser construída. Chegou primeiro a Maracaju em 1944. Em 1949, já estava no distrito de Itaum, um distrito de Dourados, que potencializou toda a economia agrícola da região através dos caminhões que desembarcavam nos comboios de trem toda a produção agrícola da região. Esta é a estação de Itaum, distrito de Dourados. Foi inaugurada em 1949, como ponta do ramal que até esta época terminava aqui. Na época, a sede da estação era de madeira, como mostram essas fotos do ano em que foi inaugurada. Anos depois, passou por uma reforma e foi feita de alvenaria, como está até hoje. A estação de Itaum era fundamental para o escoamento da safra. Os caminhões vinham de Dourados carregados de algodão para serem transportados. A ferrovia também era usada por passageiros. Essa aqui é a antiga estação, onde ficavam esperando. Eu estou aqui, imaginando, viajando no tempo, eles dando um passinho ansioso, esperando o trem passar para fazer uma viagem. Seu José tem 80 anos. Nasceu aqui no distrito de Itaum em 1941. Viu a ferrovia sendo construída. Na infância, brincava pelos trilhos e na juventude descarregava os caminhões e colocava as cargas nos vagões. Conheci abrindo a estrada. Olha só. Tem muitas passagens quando eu conheci, eu não tenho lembrança, né? Era pequeno. Quando eu fui trabalhar na empreiteira, eu já era casado, tá 30 anos, acho. Foi trabalhando que sofreu um acidente e perdeu as pernas. A família toda trabalhou na ferrovia. Um dos irmãos era agente ferroviário que vendia as passagens. Os funcionários ficavam nessa sala. Os passageiros entravam por essa porta e aqui compravam o seu bilhete. Desejamos a todos uma boa viagem. O trem de passageiros passou pela última vez em Itaum no dia 1º de junho de 1996 e o último cargueiro foi em 2002. Maria, filha do seu José, diz que quando o trem era ativo, a vida em Itaum era mais animada e tinha mais emprego. Enchia de gente lá para ver o passageiro passar, e daí o pessoal embarcava e ia para Maracaju, depois de tarde voltava, que ele vinha de Ponta Porã de manhã, né? Aí à tarde, de 2 e pouco, ele voltava para Ponta Porã. Mas era bom, foi muito bom e precisava ter outra vez. Dona Eva tem 65 anos, chegou em Itaum nos anos 80, mora a poucos metros da estação e lembra com saudade dos tempos que ouvia o trem passar. Era muito bom quando tinha, né? Porque quando tinha as cargas, carregava aqui, vinha cimento de fora, né? Vinha muita carga de fora, tinha emprego, né? O pessoal tinha emprego, trabalhava ali. E outra, era aquela alegria, onde passa, né, o trem é aquela alegria mesmo para as pessoas que vivem aqui. Era muito bom naquela época. Atualmente a estação está em completo abandono. Nem mesmo a placa foi conservada. A estação virou abrigo para moradores de rua e o único vagão que restou está sendo usado como apoio do barraco desta família. Estamos acompanhando a Marinete e buscar água. Como ela mora ali no barraco, o ponto de água mais perto que tem é aqui, nesse poço que é original da época que existia a ferrovia. Ela falou que dá um trabalhinho para conseguir pegar, mas é o único jeito, né, Marinete? É. Você vem quantas vezes aqui buscar água? Se tiver no mudei aqui, não puxava água. Depois você arrumou esse aqui, piolão, para tirar água. Consegue imaginar como que era quando o trem passava por aqui? Diz que meu marido morava ali pra lá, quando aquele é pequeno, né? Diz que passava aquele trem. Ah, o seu marido chegou a ver o trem? Meu marido disse que eu via aquele trem.
ferrovia de Itaúm foi tombada duplamente pelo Estado e município. Conversamos com o secretário de Cultura de Dourados sobre projetos de preservação para o local. Há uns 2 anos já teve um movimento para tirar o pessoal que mora lá, mas não adianta tirar se não tem um meio de a pessoa cuidar o que está lá, né? Então, mas tem uma tratativa de se fazer alguma coisa. E agora, com a história da vinda da Ferroeste, né? Que traria de Maracaju até Amambai essa passagem aqui, eu acho que o governo, ou até eles farão alguma coisa, mesmo que não sendo ali, mas no entorno dali, para ser usado ali, né? Que para nós é um marco histórico, né? A ferrovia de Itaúm é apenas um dos patrimônios históricos de Dourados. O município tem 60 tombados. São 38 árvores centenárias que fazem parte das riquezas naturais, culturais e históricas. Também tem estátuas, monumentos e o mais conhecido, a usina Filinto Miller, mais conhecida como Usina Velha. A usina foi inaugurada em 1949 para produzir energia elétrica para a cidade de Dourados. Demorou para ficar pronta pela falta de mão de obra. Porque os povos que moravam em Dourados, nós éramos muito pela madeira, então nós tínhamos as nossas construções, nossas casas eram de madeiras. E essa daqui ela já veio com tijolos. E aí tive que chamar então a mão de obra de fora, vieram principalmente de Ponta Porã, que vieram os pedreiros, as pessoas que tinham experiência em fazer. E aí ela demorou de 43 até 49, aí cerca de mais de 7 anos para ser construída. E o historiador conta que a usina durou pouco, menos de 2 anos já mudou de local. Já em 52 e 53 ela foi transferida para proximidades do estádio Napoleão Francisco de Souza, que é conhecido como Leda, nessas proximidades então que ficou a usina de luz. E aí então isso daqui foi meio que abandonado, né? E como é uma beleza imensurável, os artistas começaram a fazer movimento, pintar suas obras, os poetas escreverem, os cineastas seus filmes, e assim ela é um lugar muito frequentado culturalmente aqui em Dourados. Essa estrada aqui vai chegar lá em Ponta Porã. Todo sul-mato-grossense conhece alguém que viajou de trem ou que trabalhava na noroeste do Brasil. Você vai conhecer agora, a partir do patrimônio histórico das edificações, um pouco da história de Ponta Porã, que tem até um castelo, o famoso Castelinho. Para contar uma parte importante de nossa história, viemos a Ponta Porã. A cidade, localizada na região de fronteira com o Paraguai, foi colonizada por povos de diferentes raças, costumes e tradições. A miscigenação se deu, em princípio, devido à exploração dos campos de erva mate nativa. Atividade que na época trouxe para o então estado do Mato Grosso o poderio da chamada Companhia Mate Laranjeira, como relata o pesquisador. O início da exploração ervateira aqui no sul do então Mato Grosso começa logo após a Guerra do Paraguai, a guerra hoje chamada Guerra da Tríplice Aliança. Após isso, com a Revolução Farroupilha, começaram a vir os gaúchos rio-grandenses para essa região. E aí, a disputa pela terra. Começam conflitos, os gaúchos querendo uma terra, a mate querendo exploração total. Toda essa fronteira aqui começou com a exploração da erva mate, logo em 1870, após a Guerra da Tríplice Aliança. No escritório em Ponta Porã, Carlos Freire guarda um tesouro histórico em documentos, fotos, registros das mudanças que ocorreram na região ao longo de décadas. Do ciclo da erva mate, à edificação de prédios hoje tombados como patrimônios históricos, até as transformações socioeconômicas. Vamos a campo trazer de volta detalhes do passado da Princesinha dos Ervais.
O ciclo da erva mate ele atinge o seu ápice entre as décadas de 1920 e 1940. Com a exploração de cerca de 2 milhões de hectares de erva mate nativa, era preciso haver uma compensação ao governo. Por isso, eram celebradas parcerias entre o poder público e a iniciativa privada para execução de obras emblemáticas. Entre elas está essa aqui, ó, a do Castelinho, cujo projeto arquitetônico ele remete a um castelo de verdade, mas uma estrutura de porte bem menor. Em ruínas, a estrutura frágil pela ação do tempo foi toda cercada. A escora de madeira ajuda a sustentar as paredes do castelinho. Tombado como patrimônio histórico e símbolo da nossa identidade cultural, o prédio será totalmente recuperado pelo governo do estado. Orçada em 4 milhões de reais, a obra faz parte de um pacote de auxílio ao setor de cultura de Mato Grosso do Sul. O projeto prevê a transformação de toda a área no entorno do Castelinho em um complexo histórico e cultural, explica o diretor de cultura de Ponta Porã. A ideia é se tornar um museu de fronteira da história dessa região e passa por uma audiência pública. Estamos porque também o governo do estado já tem aí aportado um recurso, já viabilizou um recurso para que essa obra realmente ocorra. É um sonho da população e eu penso que a revitalização do Castelinho é um legado. Em que sentido? De que nós possamos preservar todos os bens públicos. Passa, ou seja, a população ter o senso de pertencimento e também preservar os demais espaços que são construídos com recursos públicos e que devem ser mantidos para evitar que chegue a essa situação de deteriorização, buscar recursos para que possa ser reconstruído novamente. Pelos anais da história, a construção do Castelinho começou no final da década de 1920 até 1930. A obra levou 4 anos para ser concluída. Segundo alguns pesquisadores, aqui funcionava, ou chegou a funcionar, como uma das bases do governo da era Vargas. Governo esse que tinha uma característica muito peculiar, costumava descentralizar o poder, buscando regiões estratégicas do Brasil. A ação do tempo não tirou a beleza da fachada do Castelinho. É possível ainda ver os detalhes da arquitetura moderna do Brasil na época. O brasão da República Federativa, bem ao alto, reforça a tese de que o local foi uma das bases do governo Vargas. Mas, como a história costuma ter suas vertentes, vamos voltar com o pesquisador que estuda tudo sobre o Castelinho e as mudanças históricas da região de fronteira ao longo de décadas. Castelinho, hoje chamado Castelinho, foi um quartel da polícia do estado na época e depois, na época do território, quando recebeu totalmente em ruínas, ele aumentou, foi remodelado e ficou aí. Foi cadeia, mas nunca base de governo federal ou governo de Getúlio. Então, quer dizer, não foi a esse intuito que aquela obra foi pensada e executada? De jeito nenhum. Não foi feito com o objetivo de fazer base do governo Getúlio. Tanto que ele foi em 30 e o Getúlio, quando teve em Ponta Porã, foi em 1941, ficando aqui 4 horas mais ou menos, ou um pouco mais que isso. Da suposta base do governo Vargas para uma unidade de segurança, cadeia pública. A escada aqui, ela dá acesso à parte superior do Castelinho. Toda essa área aqui está condenada, mas era aqui. Para cá que eram trazidas pessoas que descumpriam alguma legislação. Os casos eram principalmente de desordem, num período de batalhas, em que muitos disputavam o domínio do território na região de fronteira. Quanta riqueza cultural cerca essas ruínas! Quanto ainda temos de história para desvendar, desbravar? Nascido na fronteira, família tradicional e hoje prefeito de Ponta Porã, Hélio Pelufo é um dos principais defensores da restauração dos patrimônios históricos e culturais, como o Castelinho. É extremamente importante para nós. Primeiro porque o passado é uma referência para nós. Se você não tem conhecimento do passado, se você não enxerga seu passado e não procura preservar o seu passado, você não tem referência para o futuro.
E essa obra de restauração do Castelinho, como é chamado aqui em Ponta Porã, vai trazer para a gente a oportunidade de você dar aos jovens, né, desafios para que eles possam conhecer o seu passado e sonhar um futuro melhor. Como a gente é muito pobre no estado de Mato Grosso do Sul, com bibliotecas, museus, né, você acaba não tendo essa referência para os nossos alunos. E é muito importante você resgatar essa história, que é riquíssima, né? Vem desde a Guerra do Paraguai, nessa faixa de fronteira, a criação do território, a passagem de N presidentes por essa região em conflitos ou de maneira pacífica. Houve vários fatos históricos dentro da fronteira de Ponta Porã que culmina com esse Castelinho que vai ser restaurado. Isso para nós é importante. O Estado faz um investimento considerável e a Prefeitura vai assumir esse espaço com o Departamento de Cultura e promover atividades para que possam dar às crianças uma referência com o seu passado. O passado traduz o presente e prospecta o futuro. No entorno do Castelinho, a menos de 200 metros de suas ruínas, está outro patrimônio da nossa história, a Estação Ferroviária de Ponta Porã. Os velhos trilhos foram um marco no surgimento do nosso estado. A Estação Ferroviária de Ponta Porã foi ativada na década de 1950. À época, foi considerada uma alternativa de transporte, sinalizava para o desenvolvimento também. Facilitava o acesso de Campo Grande, hoje capital de Mato Grosso do Sul, à região de fronteira com o Paraguai. Aqui também finalizou o ramal da Noroeste. Hoje, restaram apenas lembranças. Olhando para trás, a gente remete a um passado de muitas recordações. Estruturas antigas, patrimônios tombados e preservados. Aqui nascia o Mato Grosso do Sul, da região dos diferentes povos, idiomas e diferentes culturas. No próximo bloco do MS 44 anos, os caminhos da transformação de Mato Grosso do Sul. Mesmo em tempos de pandemia, a diversificação de alguns setores da economia.